Olá, meus irmãos e meus amigos, eu sou Josias Pinheiro e venho trazer reflexão da leitura diária desta quarta-feira, dia 30 de janeiro. O tema da nossa leitura diária de hoje é: resistir ao diabo é não dar lugar a ele. O texto está em Efésios capítulo 4, verso 27, que nos diz: nem deis lugar ao diabo. O contexto está na carta de Efésios, no capítulo 4, do verso 25 até o verso 29. O tema desse contexto é exortações à santidade. O primeiro verso do texto diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira, ela é um comportamento que transgride a lei moral de Deus. O mandamento diz: não dirás falso testemunho. Então isso aqui se refere a mentira é um falso testemunho. E o que o texto diz é que nós devemos deixar toda mentira e falar cada um a verdade com o seu próximo. O verso 26 continua trazendo as seguintes orientações: irai-vos e não pequeis. Na reflexão anterior, nós comentamos alguma coisa sobre a ira, como também uma obra da carne, como um comportamento carnal. Então, se você está numa situação que atiça, que provoca a ira, conte até 10. Se não passou aquele impulso, conte até 15 ou até 20, até diminuir a tensão. Vá fazer uma caminhada, vá fazer uma boa leitura. O texto continua dizendo: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer que durante o decorrer do dia, faça alguma coisa para dissipar esse sentimento, essa emoção, né? Esse impulso interior. O verso 27, que é o texto da leitura de hoje, diz: nem deis lugar ao diabo. Como é isso? Como isso pode acontecer? A sequência vem nos orientando: aquele que furtava, não furte mais. Essa é uma fraqueza, é uma brecha que a pessoa abre para o inimigo passar então a controlá-lo, a manipulá-lo. Aí continua o texto dizendo: antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Então essa deve ser a postura de toda nova criatura. É não furtar, não tomar aquilo que é do outro e trabalhar. O trabalho é digno, ele dignifica o homem. O verso 29 nos diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Isso é uma orientação para nós evitarmos os palavrões. Há pessoas que toda vez que pronunciam alguma frase tem um palavrão no meio. Então nós cristãos somos novas criaturas e devemos evitar qualquer tipo de palavrão. E sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A gente observa aí, nesses confrontos dos opositores nas mídias sociais, palavras de baixo escalão, palavras que ofendem o caráter, a dignidade, a moral das pessoas do outro lado. Não importa quem ela seja, nós temos que mostrar quem somos nós. É nós que temos que fazer a diferença. O verso 30 tem uma recomendação muito interessante: e não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção. Então esses comportamentos anteriores, ele tanto desagrada ao homem, como também desagrada a Deus. E o Espírito Santo pode ser entristecido. Então, como é que a gente pode fazer para não entristecer o Espírito Santo? Trabalhando o nosso estado de espírito. O verso 31 diz assim: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias. Blasfêmias são insultos. E bem assim toda a malícia. Isso quer dizer que o nosso comportamento deve ser um comportamento verdadeiro. Essa postura de amargura, a pessoa
Tem pessoas que são amargas, nunca estão contentes. Sempre tem alguma coisa para reclamar. Sempre tem alguém para lançar a culpa. E isso gera, a cólera gera ira e às vezes as expressões em alto tom e insultos desnecessários. Então isso entristece o Espírito de Deus que habita na nossa vida. Nós podemos desenvolver a nossa natureza espiritual para que a carnal esteja sob controle. O verso 32 diz: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Não há ninguém perfeito sobre a face da terra. Não há ninguém perfeito nesse mundo. Por isso, nós temos que relevar as imperfeições dos nossos semelhantes. Com isso, nós estaremos desenvolvendo a nossa natureza espiritual. Para a nossa reflexão, quero deixar o texto de Efésios, capítulo 5, verso 1, que nos diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Pensem, como foi que Deus agiu a nosso respeito? Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele deu seu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar o preço da nossa culpa e assim nos resgatar da culpa e da penalidade do pecado. Nada mais importante, nada mais justo de que nós imitarmos esse comportamento de Deus, porque nós somos considerados filhos de Deus. Então todo filho tende a absorver a cultura dos seus pais, da sua família. Ele tem de desenvolver os mesmos comportamentos. Então, nada mais justo do que nós imitarmos o nosso Pai Celestial. Pense nisso e tenha uma ótima quarta-feira na paz do Senhor.